Seja bem-vindo à Comissão Executiva. Hoje olhamos para o setor da banca numa altura em que os auditores da Troika já estão em Portugal para analisar as contas dos 8 maiores bancos nacionais. Para a conversa contamos com a economista Mariana Abrantes de Sousa, em representação da Ordem dos Economistas, o gestor Francisco Banha e o professor universitário José Almassa. Bom dia, obrigada aos três pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Mariana Abrantes de Sousa, comece por si. Se integrasse estas equipas que estão a analisar as contas dos bancos, para que números é que estaria a olhar, mais especificamente? Bem, neste momento o número mais crítico é, sem dúvida, o número do funding e da posição de ativos e passivos. O número também do crédito e da qualidade do crédito que eles vão focar é muito importante. Mas os bancos normalmente podem aguentar um período de crédito menos bom. O que não podem aguentar é um período de dificuldades de funding. E, portanto, a questão mais importante, mais crítica, é saber se tem um funding estável, sobretudo o funding de longo prazo. O que nós sabemos é que os bancos estão, neste momento, muito dependentes do Banco Central Europeu para o seu funding, outra vez. Está outra vez a aumentar. Aliás, em agosto aumentou, não é? Voltou a aumentar. Exato. Portanto, ou seja, basicamente a capacidade de funding, isto para quem nos está a ver, está diretamente relacionada com a capacidade que o banco tem de suportar os encargos que tem, não é? Os bancos que têm. Exato. Os bancos são intermediários. E é por isso que eles estão sempre na linha da frente e sofrem muito com as crises, porque estão em contacto com... estão a fazer a ponte entre os aforradores e os clientes, os mutuários. E em Portugal, os bancos, na generalidade, alavancaram-se muito, chegaram a ter um rácio de crédito para depósitos de 160%. Alguns já estão a reduzir, eu vi alguns números que eles já estão a fazer um grande trabalho para redução, estão a vender ativos, estão a cativar depósitos, porque durante muito tempo os bancos estavam a pagar taxas muito baixas e não cativavam os próprios depositantes. José Almassa, é importante esta análise, se for assim como veio a público esta semana, do crédito que vai ser feita, uma análise ao crédito concedido aos maiores clientes de cada um dos bancos. Isto também acaba por ser uma medida de credibilização, mas é muito mais que isso. Não, isto é, ao fim e ao cabo, ao fim e ao cabo, a sustentabilidade do sistema também, não é? Porque os bancos, neste momento, têm uma prioridade, que é cobrar os créditos que concederam e, portanto, têm que os cobrar, não é? Isso faz um pouco parte da própria estratégia da política económica do governo, que é fazer com que os bancos cobrem, não é? Para poderem injetar dinheiro na economia, portanto, na chamada economia real, não é? Portanto, há muito dinheiro que ainda está parado ali na banca, portanto, a nível do imobiliário, portanto, que não se vende. É evidente que, da parte da construção, os construtores também não fazem muito esforço ainda, porque o juro ainda está baixo, não é? Porque se o juro subir, eles querem só ver livres desse imobiliário. Agora, não nos esqueçamos que há aqui um problema para mim tanto complicado, é que isto está a ser feito numa altura onde há aqui, digamos que, há uma ameaça em termos dos mercados internacionais que paira sobre as nossas cabeças, que tem a ver com o problema da Grécia, tem a ver com o problema da Grécia, do incumprimento da Grécia, tem a ver com as questões relacionadas com o choque que isto teve nas bolsas europeias e, portanto, também estão em baixa. E depois há outro que é importante, outro aspecto que é importante, que eu penso que a análise irá incidir sobre isso, tem a ver com a própria dívida soberana que cada um dos bancos tem, não é? Porque quando for feita a avaliação dessas carteiras desses bancos, não é? Há de haver muitos ativos, tanto de dívida soberana que eles têm, que não valem hoje aquilo com que foram adquiridos, põe-se a questão depois de contabilizar, portanto, isso ao valor da aquisição ou ao valor do mercado. Isso vai ter implicações em termos de resultados, portanto, vai criar imparidades, não é? Não só na dívida soberana, vai ter esse efeito, vai ter essa consequência, mas também no próprio crédito imobiliário, porque os bancos concederam crédito na base de ativos,
portanto, de patrimónios que estavam subvalorizados, não é? Portanto, e hoje valem muito menos. E, portanto, quando se for feita a avaliação dessa carteira, isso vai gerar imparidades. Ora, se nós olharmos para o comportamento da banca em termos, porque o mercado, a Bolsa, portanto, em princípio, vamos dizer, é evidente que não existem mercados eficientes, apesar de todas essas teorias dos mercados eficientes, eles não existem. O que é certo é que as cotações, o mercado, a Bolsa, devia refletir o preço dos bancos. Ora, se nós acompanharmos a evolução que teve a banca desde o início do ano, para já não ir mais para trás, não é? Portanto, desde o início do ano, onde o PSI 20 este ano caiu à volta de 19%, está para aí com 18,8%, 19%, a banca, os principais bancos, o BCP caiu perto de 50%, o BES, esse caiu menos que o 20 e pouco, o BPI também à volta de 50%, portanto, eu tenho um certo receio das consequências desta avaliação que vai ser feita agora, não é? Porque cair mais... Caiu mais do que a... Não, o PSI como um todo acabou por cair mais do que a própria banca, não é? Não, o PSI caiu para cerca de 20%, portanto 18,9%. E os ativos dos bancos caíram... E os bancos caíram, os principais mais. Bancos caíram Sim, mais. E agora troquei as voltas. Nesta sequência, curiosamente, os banqueiros, pelo menos perante esta avaliação, ainda não houve grandes manifestações, pelo menos nos últimos dias exteriores, por parte da banca. Mas o presidente do Deutsche Bank vai dizer que se alguns bancos que não sobreviveriam a uma reavaliação das carteiras da dívida pública, se essas carteiras fossem avaliadas. Sem dúvida. Era aquilo que o José Almassa estava a dizer. Mas a economia não é só o curto prazo e, portanto, só normalmente também... há um estado de maturidade, portanto, há a maturidade e dos compromissos e, portanto, não há necessidade de fazer, portanto, esse tipo de medidas. E quando se faz, por exemplo, os testes de esforço feitos à banca, prevê-se uma determinada taxa de, nomeadamente 20%, e mesmo assim, nos últimos testes que foram feitos, houve ainda um conjunto significativo de bancos que aguentou esses testes, ou seja, cumpriam, apesar de tudo, com os indicadores que normalmente são considerados prudentes. Contudo, eu gostava não haver, ainda não houve, ou seja, eu acho que até houve já, mas previamente, portanto, até na conferência do Diário Económico, em que, no caso concreto dos gestores, dos principais responsáveis dos 5 bancos, já pediram houve... ao Estado para pagar o que lhes devia, não é? Para pagar os 60 mil milhões que lhes deve e para não fazer avaliações aos ativos. Portanto, já houve ali alguma pressão para que isso acontecesse. E não acontecesse. Diga? Não lhes fazer avaliação aos Pois, ativos. nomeadamente tentar fazer pressão junto à Troika, e até alguma surpresa, porque se havia algumas entidades que defendiam muito a Troika e até tinham uma grande capacidade de avaliação dos outros, era a banca, e agora não gostam de ser avaliados. Mas isto é realmente complexo, porque só em Portugal os 5 principais bancos portugueses representam 70% do valor dos ativos de todos os bancos. Ao passo na média europeia, por país, é na ordem dos 42%. Se juntarmos tudo isso, a parte dos seguros, é óbvio, dos seguros, as questões dos fundos de pensões, fundos de investimento imobiliário, portanto, essas entidades têm um peso muito grande em termos de pressão política, em termos de lobby, etc. No entanto, eu achei bastante interessante a questão inicial da Alda, relativamente se fôssemos auditores, o que é que fazíamos? Porque há aqui uma questão que talvez não, e o meu colega falou da dívida soberana, o professor Zé Almassa, mas, curiosamente, os bancos portugueses, e ao nível da diabolização que se tem vindo a fazer da dívida pública, as obrigações do Tesouro apenas correspondem a cerca de 3% do total dos investimentos dos bancos. E mesmo assim, esses 3%, são cerca de 20 mil milhões de euros, são um dos poucos ativos que os bancos têm que têm rating, que são avaliados. Agora, a maior parte da carteira da banca, são 90%, são obrigações de empresas, muitas delas não sabemos em que estado é que se encontram. E eu acho que aí é que vai ser um grande problema, que é saber em que estado é que estão esses ativos. E dada a atual conjuntura económica, que as empresas estão a ter resultados negativos e com bastantes dificuldades financeiras, como é que esses ativos se encontram. Portanto, acho que estou com alguma curiosidade. E para nós todos é bom que este trabalho seja feito, porque certamente que vão encontrar aquilo que os analistas normalmente têm dito, esqueletos no armário,
mas é bom que se saiba quem é que os tem, que é para não criar um risco sistémico e não pronto, e que se alguém tem problemas que sejam previamente identificados para não criar problemas para todos nós. Não é? Eu gostava de focar aqui uma questão que tem a ver com a dívida soberana que está nos bancos e esse comentário do presidente do Deutsche Bank. De facto, numa situação em que os ativos estão mal parados, digamos, estão em crise, é muito inconveniente fazer o mark-to-market. E é por isso que, por exemplo, em alguns das crises de dívidas anteriores, havia alguma facilidade porque os bancos podiam pôr os ativos em dificuldade, mas ativos de longo prazo que estavam temporário ou até que estavam bastante castigados no mercado, podiam pô-los nas carteiras de investimento. Distribuí-los por várias... Na banca há a carteira de investimento em que uma obrigação fica ao valor nominal. E há a carteira de trading ou negociação em que a mesma obrigação, se estiver nessa carteira, tem que ser valorizada ao mercado mark-to-market todos os dias e, portanto, os impairments são reconhecidos regularmente. As imparidades. E então, agora, é muito difícil renegociar dívida quando... E fazer o workout, fazer um processo de renegociação e de reestruturação. Os bancos têm que gerir o processo de renegociação dos seus clientes, sejam clientes particulares de empresas ou clientes soberanos com dívida pública. E é muito difícil fazer essa renegociação quando todos os dias se tem que requantificar, revalorizar e reconhecer as perdas do valor desses ativos. E, portanto, nós temos neste momento a contabilidade atual, as novas normas contabilísticas complicam bastante esta renegociação. Agora, eu acho que, eu queria comentar que, de facto, é relativamente bom que se faça uma análise do valor dos ativos, a transparência, quanto baste, é boa, dos ativos de empresas, até porque, por exemplo, agora vão olhar para os 50 maiores clientes. Portugal sempre teve normas para os grandes riscos. Não se percebe porque é que vêm analistas de fora fazer uma análise que compete ao Banco de Portugal fazer regularmente. Mas essa acaba por ser uma questão, se me permite, pertinente, porque este setor é muito regulado, efetivamente, Exatamente. ou é bastante regulado, não só internamente, como pela Europa, não é? Exato. Então, no seu entender, porquê é que acontece assim? Porque, isto não devia estar tudo acautelado, apesar de não haver situações nem mercados perfeitos, Exato. como dizia José Almassa. E não há regulação perfeita também.